Amém? 24 de Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Os que acharam, digam amém. Glória a Deus. Com respeito à palavra, e alguns irmãos que já estão em pé, por gentileza. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E eles lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Versículo 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. Versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Só um pouquinho mais de retorno. Podeis assentar, irmãos. O cenário está pronto. Quando o texto fala no mesmo dia, aqui é conseguinte: o que as mulheres viram ao ir ao sepulcro
elas vão no sepulcro e encontram o sepulcro vazio. Jesus não estava lá. Elas entram, observam os lençóis, e ao saírem do sepulcro, apresentam-se a ela dois homens com roupas flamejantes, reluzentes, a expressão é reluzente. E eles perguntam para ela: por que estás aqui procurando dentre os mortos aquele que não está mais aqui? Já ressuscitou. É interessante a gente observar o texto, porque a Bíblia Sagrada, só a título de informação para quem não sabe, Mateus ele escreve para os judeus, Marcos aos romanos, Lucas escreve aos gentios. Cada povo que foi descrito o Evangelho, você vai perceber que ele tem uma conotação, uma ênfase nessa escrita. O texto que nós lemos em português é um texto em grego. O versículo de número 30 e versículo de número 4 do capítulo 24, há uma expressão muito própria do texto que destoa um tanto o que nós temos como interpretação daquilo que de fato está escrito. Quando nós lemos os textos sagrados na sua linguagem em português, algumas palavras fogem um tanto do sentido que o autor quis escrever. Enquanto eu estava lendo hoje a Bíblia, repito, eu fui renovado. Ao pegar os textos originais e ver a sua interpretação, e a minha consciência a entender o que estava de fato escrito e o que o autor queria descrever para nós, eu percebi o que de fato estava escrito. Por exemplo, o versículo de número 4 do capítulo 24 diz assim: e aconteceu que, estando elas muito perplexas, há uma expressão idiomática do hebraico que quer dizer perder o próprio caminho. Só para você ter uma noção do que aconteceu aqui. Elas sabiam que Jesus havia de morrer e ressuscitar. Todo judeu sabia disto. A lei aponta para Jesus. Até porque quando Jesus encontra com os discípulos no caminho de Emaús, ele vai falar acerca de Moisés, ele vai falar acerca dos profetas, ele fala acerca do que estava escrito de si mesmo. Os anjos explicam a elas, as mulheres que foram com especiarias até Jesus no sepulcro. Vocês não lembram o que estava escrito acerca dele? Que ele haveria, o Filho do Homem haveria de ser entregue aos homens pecadores, e por fim ao terceiro dia haveria de ressuscitar. A expressão perplexo aqui quer dizer, elas perderam o caminho. Elas ficaram tão estarrecidas, não obstante a saber o que haveria de acontecer com eles, mas quando chegaram lá, quando viu de fato o sepulcro vazio, elas perderam o caminho. Era como que se, onde é que eu estou, para onde é que eu estava indo mesmo? Elas ficaram perplexas, estarrecidas, pasmas. O texto vai dizer no versículo de número 8, versículo de número 5: e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai os viventes entre os mortos? Versículo de número 6, aqui são os anjos falando com ela. Não está aqui, porém, já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, para que seja crucificado, ou para que fosse crucificado, ao terceiro dia ressuscitasse. Olha o que o texto vai dizer, o versículo de número 8: e lembrando-se das suas palavras. Elas chegam no sepulcro, vê o sepulcro vazio, os lençóis lá, e quando sai, elas veem uns homens com roupas reluzentes, elas se prostram e ficam pasmas, elas ficam totalmente, perdem o senso de onde estava, para onde iriam, porque aquilo trouxe temor no seu coração, ficaram atemorizadas por aquela cena.
Se você pegar os textos sagrados e for no original, você vai ter um entendimento muito mais acurado acerca do que a palavra de Deus quer falar para nós. Você não vai precisar de que um profeta chegue para você e diga assim diz o Senhor, porque a contundência do próprio texto, a essência do próprio texto vai falar ao seu coração. A própria palavra vai saltar aos teus olhos. O seu entendimento, é por isso que a palavra diz em João 8,32, conhecereis, e o verbo está no sentido crescente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque essa verdade, ao passo que eu me inclino, ao passo que eu me debruço, ao passo que eu me entrego às escrituras sagradas, eu vou entendendo qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. E elas perderam o caminho, ficaram pasmas, atemorizadas, e eles fizeram uma revisão com elas. Não lembra? O Filho do Homem haveria de ser entregue, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. E lembrando-se das suas palavras. E lembrando-se das suas palavras. Pergunta: diariamente você lembra das palavras do Senhor? Diariamente você rumina a palavra de Deus, você mastiga a palavra de Deus, você remoe a palavra, me permita essas expressões, você medita nela de dia, de noite, você faz dela lâmpada para os seus pés, luz para os teus caminhos, você faz dela bússola para a tua vida, você faz dela manual de regra, fé e prática, você faz dela alimento, você faz dela substância que nutre a sua alma, você faz dela tudo para a tua vida. Porque o judeu faz assim, ele medita de dia e de noite, prendendo ao seu braço direito um filactérios, a sua testa um filactérios, meditando na lei de dia e de noite. Foi por isso que Moisés, ou melhor, Deus fala com Josué ao entrar em Canaã: medita na minha lei de dia e de noite. Não há outro alimento que venha nutrir, fortalecer, direcionar, capacitar a vida do cristão, senão a palavra de Deus. Olha o que o texto diz na sequência, e eu gostaria que a sua Bíblia estivesse aberta, por favor. Versículo de número 13. Vamos na sequência do versículo 9. Então, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. As suas palavras, porém, lhes pareciam como um desvario, e não creram nelas. Estão loucas? Estão delirando? O que viram não é verdade? Versículo de número 12. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os seus lençóis, os lençóis ali postos, e retirou-se admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia, indo 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios. Alguns estudiosos vão afirmar que tinha 12 quilômetros, entre 6,5 a 12 quilômetros de distância, a aldeia de Emaús. Outros vão falar que Emaús não tem o seu endereço ao certo na geografia teológica, mas segundo o que o texto diz aqui, eles estavam distante de Jerusalém, foram de cerca de 11 quilômetros. Eles caminharam, e a gente vai perceber nesses 6 versículos, a partir do capítulo de número 13, que havia um sentimento no coração dos discípulos que saíram, que testemunharam tudo aquilo que as mulheres contaram, porque elas voltaram e contaram aos 11 e alguns outros discípulos. Sentimento esse de frustração e de desânimo.
eles começaram a ir em direção a Emaús, quando aparece no meio do caminho a pessoa de Jesus. A expressão que o texto vai dizer é no versículo de número 15: o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. A pessoa de Jesus. Literalmente, Jesus se apresenta aos dois discípulos, cujo um dos nomes é Cleófas. Cleófas agora começa a conversar com Jesus nesse caminho que se inclina para as trevas, para a escuridão, onde mais não poderiam mais caminhar, após uma longa conversa e revelar o que estava acontecendo nos dias ou naqueles dias em Jerusalém. O versículo vai dizer, a partir do versículo de número 16, que os olhos estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Ou seja, eles não tinham pleno conhecimento de quem estava ali no caminho, fosse Jesus. E eles começam agora a conversar. Jesus olha para os discípulos, e pergunta para eles: o que vocês estão conversando? A raiz da palavra do grego quer dizer: o que vocês trocam de palavra entre vocês aí? E por que vocês estão tão abatidos, tão entristecidos? Por que estão tão desanimados? Os discípulos olham para Jesus e perguntam: porventura, tu és peregrino em Jerusalém? Ou você mora afastado de todos? Porque do grego para a nossa interpretação está escrito assim: você mora afastado de todos para que não saiba o que tenha acontecido nesses dias em Jerusalém? És peregrino em Jerusalém? Não está sabendo o que está acontecendo? Porque todos sabem dos seus milagres, todos conhecem as suas mensagens, todos conhecem as curas, os ex-paralíticos, todos ouviram falar das suas manifestações, todos ouviram falar. Somente você, peregrino, porventura, transliterando, parafraseando, mora afastado de todos para que não saiba o que acontece durante esses dias em Jerusalém? E o texto vai dizer que eles começam a falar. O versículo de número 19, o versículo de número 20 vai dizer: e como os principais dos sacerdotes, Cleófas falando, e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos, e aqui vem a revelação da alma dele, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, agora, sobre tudo isso, pelas nossas contas, já é o terceiro dia. Olha a frustração. Nada mais pode acontecer. Ainda que as mulheres viessem e nos contassem o que viram, o texto ainda vai dizer: porém, ele não estava lá. Havia uma grande expectativa de que ao chegar o terceiro dia, eles vissem a Jesus de fato. Mas enquanto as mulheres que foram embalsamá-lo e os discípulos que estavam próximos às regiões estavam sabendo que Jesus já havia ressuscitado, tendo dito assim um texto no versículo de número 12, que Pedro, admirando consigo daquilo que ouviu, guardava em seu coração. Olha o paralelismo disso aqui, o antagonismo, enquanto outros dois discípulos que estavam no caminho estavam desanimados. Tem gente que ouve a palavra de Deus, mas ainda assim não crê, mas ainda assim não consegue conceber a ideia, não consegue absorver a palavra, não consegue entender a amplitude desta mensagem. O que eu percebo nas palavras de Jesus, quando Jesus no versículo 25, a parte B, vai dizer: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas,
explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Ele começa a discorrer acerca da lei. Ele começa a trazer conteúdos que revelavam no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Ele vai falando acerca dos escritos de Moisés. Ele vai trazendo acerca dos escritos dos profetas. Só para você terem uma ideia, Isaías, quando fala acerca do Messias, no capítulo 53, o texto é datado de 650 anos antes de Cristo. Os profetas falaram dele. E ele fala: ó nécios, ó homens, do grego, a expressão aqui é homens sem inteligência. Vocês não têm capacidade, não conseguem entender na sua totalidade a palavra. Vivemos em dias em que as pessoas não conseguem compreender a mensagem que está sendo pregada. Se não me engano, 2 de Coríntios capítulo 14, perdoe se errar a referência, versículo de número 4, o texto vai dizer que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não percebesse a luz do evangelho. A palavra está sendo pregada, mas não estão entendendo o que está sendo pregado. Por quê? Por quê? Por quê? Porque os seus corações estão voltados para provisões terrenas. Olha a expressão de desânimo deles. Pensávamos que ele fosse aquele que haveria de nos remir dos romanos. Somos escravos. Estavam aqui desanimados. E assim acontece com muita gente. Deixa eu aplicar esse texto agora. Quantas pessoas vêm para a igreja, irmãos, achando que o evangelho é a sua liberdade. Quantas pessoas vêm para o evangelho achando que é a porta de emprego? Quantas pessoas vêm para o evangelho achando que no evangelho você conseguirá o casamento da sua vida? A essência do evangelho não tem nada a ver com me permita colocar isso aqui, com as migalhas que você pode receber, por conseguinte, buscar a presença de Deus. Porque todas estas coisas são efêmeras, tangíveis, são coisas passageiras, são coisas pequenas, quanto aquilo que Deus ofereceu no Calvário, por amor da minha e da tua vida, em prol da salvação eterna. O texto vai dizer em Lucas que Ele veio para aquele que se havia perdido. Quando eu olho esse texto da estrada, os discípulos indo no caminho, ainda assim perdidos nas suas expectativas, frustrados nas suas motivações, dizendo: nós pensávamos que ele seria aquele que haveria de remir-nos dos romanos. Eu percebo quanta gente está no caminho, mas perdido, frustrado, desanimado. Mas eu tenho uma palavra profética para liberar para a tua vida nessa noite. Ele veio para aquele que se havia perdido. A gente olha para esse texto e percebe que na motivação de Jesus ele diz, em outras palavras: eu não vou deixar que ninguém se perca. Oh glória! Eu não vou errar, Sébia. Eu não vou deixar que estes dois discípulos se percam. Talvez não seria o itinerário de Jesus ir para Emaús, talvez, é uma conjectura, mas ele vai, encontra os discípulos no caminho, discorre uma conversa, dialoga com eles no caminho. O que Jesus não faz para te encontrar, hein? O que Jesus não faz para te pegar, hein? Ele vai lá no charco de lodo, ele vai no lamaçal, ele vai lá na ponta, lá na biqueira, ele vai na mesa do bar, ele vai aonde você não imagina, só para te alcançar. E ele te diz: você é meu, a tua casa me pertence, os teus filhos me pertencem. Não vai se perder ninguém na tua casa. Eu vou liberar essa palavra. Não vai se perder ninguém na tua família, porque você é meu.
Você é meu. Oh, glória a Deus. Nécios, você não entende que a mensagem do Evangelho é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ó, não vai se perder ninguém da sua casa. Tem uma promessa sobre nós. Tem uma promessa sobre a tua casa. Tem uma promessa sobre a tua vida. Tem uma promessa sobre teu ministério. Tem uma promessa através de você para se cumprir. Não vai se perder. Ele muda o itinerário, ele modifica a rota, ele vai para o caminho de Emaús, mas ele vai atrás dos discípulos. Ele vai atrás dos discípulos. Não está escrito, mas eu posso afirmar pela fé. Ele foi atrás. Do grego diz assim, ó. A expressão está escrita aqui da seguinte forma: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Ao sentarem pós-tarde, ao cair do sol, eles compungiram, eles sensibilizaram, eles pressionaram. No grego quer dizer assim: usou com certa veemência, com certa força. Não, você não vai não, fica conosco. Tem hora que para orar você exige força. Tem hora que para jejuar você exige de você esforço. A lei, e vou dizer para você, nesses dias de hoje, a necessidade de jejuar, de orar, de meditar na palavra está aumentando. Não, irmão, o céu é tomado à força. Você precisa se esforçar um pouco mais. E eles compungiram-o para que ficassem. E o texto vai dizer, no versículo de número 29, e o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu. Há uma expressão onomatopaico aqui, é um verbo que faz alusão à lembrança no seu sentido afetivo. O que acontece no ato de levantar o pão faz alusão aos momentos de intimidade e comunhão que os discípulos tiveram com Jesus. Exemplo, quando você sente o cheiro de um perfume, aquilo que nós chamamos de déjà vu, e faz alusão a um momento passado, a um momento distante, a um lugar, a uma hora, a alguém, a uma música. É essa expressão aqui, porque o texto vai dizer da seguinte forma: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração? E a fala de transição aqui, onomatopaica, é justamente isso que faz semelhança e liga e faz um laço afetivo com o momento ocorrido. É essa: quando pelo caminho, quando, ou seja, eu lembrei dele levantando o pão, eu lembrei dele partindo o pão, eu lembrei dele rendendo graças, eu lembrei dele partindo entre nós, eu lembrei dele. E quando eu li isso à tarde, eu caí em lágrimas, porque tem um comentário do grego para o português que fala assim sobre essa expressão aqui, que tudo que liga esse laço afetivo faz ligação na expressão de um momento, uma ligação afetiva de alguma situação, e conecta nossa mente, a nossa memória àquela situação. Isso não só pode ser feito por uma expressão verbal ou pregação. Um pássaro, uma música,
um momento. Aí eu quero trazer para hoje. Lembra daquele dia que você dobrou o joelho e Ele te renovou? Naquele dia que você entrou pela porta da igreja e você sentiu no seu espírito que haveria algo diferente na noite daquele culto. Quando você acordou e começou a ouvir alguns hinos, e aquele hino dizia para você, através da sua letra, que nesse dia Deus iria falar com você. E quando você entra na casa de oração, é justamente aquele hino que você ouviu durante o dia e que reportava a voz de Deus. Lembra desses momentos, lembra dessas ligações. Deus está falando para alguém aqui nessa noite, aleluia, que tudo aquilo que te conecta a Ele é para você nutrir, é para você alimentar, que tudo aquilo que te conecta a Ele não é para você se apartar, é para você estar sempre lembrando. Olha para os discípulos, não nos ardia o coração quando Ele nos expunha a palavra pelo caminho. Jesus disse isso: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse isso. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A Bíblia é extraordinária, irmãos. A palavra de Deus, ela é extraordinária. Se queremos crescer na presença de Deus, é mergulhando na sua palavra. Se queremos nutrir a nossa fé, a nossa alma, fortalecendo-nos nele, é através da sua palavra. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Eu não preciso de culto de libertação, eu não preciso de culto de mistério. Já fui, já vi, sei como é, mas chega um momento que você cresce, que você amadurece, que você só quer palavra, que você só quer palavra, que você só quer palavra, porque ela é a lâmpada para os teus pés, ela é a luz para o teu caminho. É a palavra, é a palavra, é a palavra. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Como, pois, sentam, ceiam e se motivam para voltar 11 quilômetros? A palavra nutre, alimenta, fortalece, sustenta. Tinham acabado de chegar. Não sei quantas horas caminharam debaixo de um sol escaldante. Com certeza não tinha sombreiro, não tinha guarda-sol. Pelo que a Bíblia diz, a nuvem estava sobre o povo hebreu quando estava no deserto, saindo do Egito. E agora eles voltam com aquela motivação. Que essa palavra venha nutrir a sua alma para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta. Que essa palavra venha nutrir o seu espírito, o seu coração. Aí eles começam no versículo de número 34, estou caminhando para o final, para a gente cear. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho. E como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Esse Jesus está aqui. E estamos aqui em memória dele. Eu vou fechar a Bíblia. Concluo dizendo: precisamos a cada dia entender qual é o sentido
do Evangelho. Precisamos a cada dia mergulhar na palavra de Deus, para que de fato sejamos alimentados por essa palavra. Eu quero orar por você nessa noite. Gostaria de que você se colocasse sobre seus pés.